Introdução aos livros da Bíblia. Introdução ao livro de Jó. Apresentação do livro. Chegamos ao primeiro livro do ciclo poético da Bíblia. Jó, além de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, é escrito em forma de poemas, seguindo a tradição poética hebraica. Outra característica do livro de Jó é que ele também é considerado literatura de sabedoria. Como veremos depois, trata-se de um poema que descreve de modo absolutamente teatral o grande mistério que envolve o fato de justos sofrerem neste mundo. Na verdade, o livro todo é uma saga em forma de poesia, por meio da qual o autor discorre acerca dos fatos que cercam a profunda e injusta dor daquele que teme a Deus, vistos tanto pela perspectiva dos homens quanto do mundo espiritual. Propósito. A história narrada no livro de Jó trata da questão do sofrimento e como devemos entendê-lo. A bem da verdade, não há de fato uma explicação completa sobre por que os justos sofrem, mas o livro deixa claras algumas coisas. Número 1. O mundo espiritual interfere no mundo material, ainda que isso não seja visto pelos homens. Número 2. O senso de justiça que temos, pelo qual os justos se dão bem, enquanto os perversos sofrem, não se verifica na realidade. Número 3. Muito embora o próprio Deus apareça em pessoa a Jó, este não recebe explicações do Altíssimo acerca do porquê esteja sofrendo tanto. Número 4. A experiência com o Senhor, no entanto, é suficiente para que Jó aceite sua situação deplorável. Número 5. Tudo muda quando Jó intercede pelos amigos que tanto acrescentaram a sua dor, ao insistirem no conceito humano de justiça. Com tudo isso em mente, podemos concluir que o propósito do livro de Jó é ensinar o valor da fé, isto é, de se confiar em Deus em toda e qualquer circunstância, aconteça o que acontecer. Deus está no controle de tudo e Ele sabe o que faz, ainda que isso não faça o menor sentido para nós, réis mortais. Características peculiares. O livro de Jó se caracteriza por se tratar de uma coleção de poemas, nos quais os amigos de Jó travam com ele um diálogo. Neste, tanto o protagonista quanto seus amigos tentam encontrar uma resposta para a excruciante situação de Jó, usando as noções humanas de justiça. Jó é um homem bom, mas sofre tenebrosamente. Seus amigos são bem-intencionados, mas desprovidos do verdadeiro entendimento. Os diálogos entre eles são profundamente marcados pela recusa de Jó em aceitar as explicações e os conselhos de seus amigos. Eles insistem em atribuir a Jó a culpa por sua situação, enquanto o protagonista alega não ser mais culpado do que eles, nem ter feito nada diferente do que eles também fazem. Indaga então, sem obter resposta convincente, por que só ele está na condição de sofredor atroz. Outra característica marcante do livro está no desvendamento do mundo espiritual. Os céus se abrem nos 2 primeiros capítulos, mostrando o que se passa na sala do trono de Deus. Embora Jó e seus amigos jamais soubessem da verdade completa, o leitor do livro sabe, desde o princípio, que Jó está sendo provado pelo Senhor em sua fé, como resposta do Altíssimo a um desafio de Satanás. Em resumo, esse desafio consiste em verificar se Jó, tido como temente a Deus acima de tudo, homem justo, piedoso e que se desviava do mal, continuaria assim, caso o Senhor lhe tirasse todos os bens e a saúde. Será que Jó continuaria a confiar em Deus? Enfim, o livro de Jó é muito mais um tratado acerca da natureza da fé em Deus do que uma dissertação sobre o sofrimento.
Embora apresente uma razão humana para toda a desgraça que lhe sobreveio, o medo de perder tudo, a lição mais importante do livro é, sem dúvida, de que devemos continuar confiando no Senhor, pois Ele sabe o que está fazendo e, por fim, há de se manifestar sobre a terra. Organização do livro. Podemos dividir o livro em 6 partes. A primeira narra os acontecimentos celestes, que terão influência direta nos terrenos. Depois, encontraremos 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. A 5ª parte é um discurso mais longo de um dos amigos, o qual permanecera calado durante quase todo o livro. A última parte narra como o Senhor vai ao encontro de Jó e lhe mostra o que significa ser Deus. O resultado é absolutamente surpreendente. Primeira parte, Jó, capítulos 1 e 2. O mundo espiritual e o mundo material. Jó, capítulos 1 e 2. Aqui, a corte celeste é revelada, a fim de mostrar que Satanás, um ser espiritual, continua devendo obediência ao Todo-Poderoso, apesar de se lhe opor. Ao apresentar-se a Deus, o diabo ouve que há, entre os homens, alguém que é realmente justo e que se esforça para desviar-se do mal. A intenção do Senhor é provar a Satanás que nem todos os seres humanos eram rebeldes à vontade de Deus. Surge então o desafio proposto pelo inimigo, a saber, se Deus tirasse de Jó tudo quanto tem de bom e o ferisse na carne, logo o Altíssimo constataria que seu servo era igual a todos os demais homens. Em outras palavras, o diabo acusou Jó de temer a Deus por puro interesse material. O ponto central nesta parte não é tanto a ação deletéria do diabo, mas o fato de ter sido obrigado a manter-se nos limites estritos determinados pelo Senhor. O fato de Satanás ser inimigo de Deus não o torna capaz de desafiar suas ordens. Segunda parte, Jó, capítulos do 3 ao 14. Jó amaldiçoa o dia em que nasceu e ele faz o arguir. Jó, capítulos do 3 ao 7. Após 7 dias de angustioso silêncio, Jó emite seu grito de protesto contra sua desgraça. Para viver como está vivendo, muito melhor seria não ter nascido. O pior de tudo era não ter uma razão plausível para seu estado deplorável. O primeiro dos amigos que vieram consolar Jó toma a palavra. Ele usa o senso comum de que Deus é justo e, portanto, destrói os culpados e livra os inocentes. Assim, Jó deveria arrepender-se do mal que secretamente praticou, aceitar a repreensão divina e esperar que o Senhor se mostrasse benevolente. Naturalmente, Jó reage mal ao conselho. Afinal, ele não fez nada para merecer tal sofrimento, fazendo da vida uma sucessão de dias cheios de dor e noites sem sono. Bildade toma a palavra e Jó retruca. Jó, capítulos do 8 ao 10. O segundo amigo consolador de Jó não tem papas na língua. Bildade não aceita os ânimos exaltados de Jó e o repreende sem dó. Deus é justo, diz ele, e recompensa os bons, mas castiga os maus. Jó também acredita na bondade e na justiça de Deus. Por isso mesmo, não consegue atinar com seu caso. O Senhor teria condenado o inocente? Nada faz sentido para Jó, por conta de sua condição. E o que mais exaspera o sofredor, em sua amargura, é saber que não conseguirá uma audiência com o Altíssimo, cujo poder e majestade o tornam inacessível a um reles mortal. A vez de Zofar, Jó, capítulos do 11 ao 14. O terceiro amigo ergue sua voz e o faz usando as palavras mais duras de todas as pronunciadas até aqui.
Ele não tolera a altivez de Jó, ao se declarar inocente diante de Deus. É óbvio que Jó é culpado de alguma coisa terrível, visto o Senhor o ter afligido de forma tão excruciante. Mas pior do que seu estado é a teimosia em não se reconhecer culpado, que torna as coisas ainda mais duras. Jó deveria reconhecer então que Deus estava sendo-lhe clemente. O sarcasmo toma conta então das palavras de Jó. Diante da incapacidade de seus amigos de se condoerem com seu estado, de se unirem a ele em sua dor e interceder por ele junto a Deus, Jó sofre ainda mais, e sua amargura fica bem evidente na maneira como afirma que irá recorrer diretamente à justiça do Altíssimo. Terceira parte, Jó, capítulos do 15 ao 21. Elifaz retoma a palavra. Jó, capítulo 15. Começa então o segundo ciclo do debate entre Jó e seus consoladores. Elifaz, assim como os outros, não consegue conceber a ideia de que Jó não seja merecedor do terrível castigo de que era objeto. Os discursos soam cada vez mais agressivos. Jó repete sua queixa. Jó, capítulos 16 e 17. Fica muito evidente que os amigos de Jó não lhe trouxeram consolo algum. Na verdade, o silêncio obsequioso deles no início da semana havia sido de muito maior utilidade para Jó do que suas palavras condenatórias e totalmente isentas de qualquer compreensão ou empatia. Bildade e Jó se digladiam. Jó, capítulos 18 e 19. Em vez de compreensão e empatia, Bildade se ressente pelo fato de Jó rejeitar os conselhos de seus consoladores. A discussão se torna pessoal. Jó declara sua esperança de que o próprio Deus o defenderá em uma magnífica declaração de fé, pronunciada no momento da dor mais profunda. Os olhos cansados de Jó ainda iriam contemplar seu Redentor levantar-se sobre a terra e absolvê-lo. Zofar faz eco à Bildade e Jó retruca com a verdade. Jó, capítulos 20 e 21. O terceiro amigo recorre ao destino dos ímpios, argumento de Bildade, para atacar Jó, uma vez que este se irritara com o consolo trazido por eles. O protagonista responde mostrando que a ideia de que Deus recompensa os bons e castiga os maus pode até ser lógica, mas não corresponde à realidade deste mundo. Jó, homem bom, tem condição lastimável, ao passo que com muita frequência as pessoas más prosperam, vivem felizes e morrem em paz. Quarta parte, Jó, capítulos do 22 ao 31. Jó e seus amigos nas considerações finais. Jó, capítulos do 22 ao 31. Zofar não tornará a falar mais nada. No entanto, Bildade e Elifaz não desistem de tentar fazer Jó reconhecer sua culpa por seu estado deplorável. Jó, então, jura a inocência e apresenta sua causa. A cena é como em um tribunal, quando as partes têm a última oportunidade para se manifestar. Um discurso acerca da sabedoria cai bem nessa hora, e é o que o texto apresenta no capítulo 28. Quinta parte, Jó, capítulos 32 ao 37. O jovem Eliú. Jó, capítulos 32 ao 37. Eliú havia sido um espectador silencioso que não aparecera no texto até aqui. Não podendo mais segurar-se, após deixar os mais velhos falarem tudo o que tinham a dizer, levanta sua voz e pronuncia um dos mais longos discursos do livro, sempre em forma poética. O ponto focalizado é a grandeza, a majestade, a glória e o poder de Deus, tão imensamente grandes que nem Jó, nem ninguém deveria esperar que ele interviesse em favor de uma reles criatura,
ainda mais de alguém como Jó, que pensam ser mais sábias do que de fato são. Sexta parte, Jó, capítulos do 38 ao 42. A hora da verdade, Jó, capítulos do 38 ao 42. Por pura ironia, Deus intervém no exato momento em que Eliú acabara de apresentar uma lista de excelentes razões pelas quais Jó não poderia esperar uma resposta do Altíssimo. O Senhor assume o papel de protagonista e é Ele quem faz as perguntas a Jó, que obviamente não tem resposta. O resultado da experiência com o Senhor é uma mudança total em Jó por dentro, mesmo sem mudança em sua condição exterior horrível. Depois, ao interceder pelos amigos que haviam vindo consolá-lo, Deus restaura totalmente a condição de Jó, trazendo-lhe muito mais bênçãos do que possuía antes de sua desgraça. O Senhor Jesus no livro. Apesar de sua condição medonha e de não conseguir atinar com a razão de todo o seu sofrimento, Jó nunca perdeu a confiança no Senhor, como sua magnífica declaração de fé demonstra por si só. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse:
estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.